da República Jair Bolsonaro e o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga de Andrade. Acompanhados do ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes, do ministro de Estado da Cidadania, do ministro de Estado da Cidadania, Osmar Terra, o líder do governo no Senado, o senador Eduardo Gomes, o deputado federal Marcos Pereira, vice-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Major Vitor Hugo, líder do governo na Câmara, o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa. Senhoras e senhores, dando início a esta solenidade, ouviremos o hino nacional. Solicitamos a todos que mantenham posição de respeito. Das marchas plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, do sol da liberdade em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em desejo por liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas norte, pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais ardida, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu centas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, os sedes da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra morada, entre outras vilas tem Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Convidamos o presidente da Confederação Nacional da Indústria, CNI,
Robson Braga de Andrade para a sua apresentação. Boa tarde a todas e a todos. Excelentíssimo senhor Presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, tenho certeza, presidente, que este é um dos primeiros encontros aqui nessa casa, mas de muitos encontros que ainda teremos para comemorar os avanços da indústria brasileira. Ministro de Estado da Economia, ministro Paulo Guedes, ministro de Estado, chefe da Secretaria de Governo da Presidência, general Luiz Eduardo Ramos, ministro de Estado da Cidadania, Osmar Terra, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, deputado federal Vitor Hugo, líder do governo na Câmara, senador Eduardo Gomes, vice-presidente do Congresso Nacional, líder do governo, em nome de quem eu cumprimento todos os senadores aqui presentes, senador Flávio Bolsonaro, vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Marcos Pereira, em nome de quem cumprimenta todos os deputados aqui presentes, secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, meu amigo general Vilas Boas. É um grande prazer e uma grande honra para nós o senhor fazer questão de vir aqui nesse momento. Muito obrigado pela sua presença. Presidentes das 25 federações de indústrias dos estados brasileiros, juntamente com todos os empresários dos seus estados, nós temos aqui, presidente, empresários de todos os estados brasileiros, de norte a sul, de leste a oeste. E eu quero fazer também um cumprimento especial aos líderes do Fórum Nacional da Indústria, que representa 66 associações setoriais da indústria, e os empresários da mobilização empresarial para a inovação. Muito obrigado pela presença de todos. Excelentíssimo senhor Presidente da República, Jair Bolsonaro, antes de começar minha apresentação, eu gostaria de mostrar aqui um vídeo de 3 minutos, onde há 1 ano e meio atrás, presidente, o senhor falou para esta mesma plateia de empresários durante o encontro da indústria com os pré-candidatos à presidência da República. Naquela oportunidade, o senhor firmou alguns compromissos com a indústria brasileira. E hoje nós vamos mostrar que o senhor tem cumprido aquilo que o senhor prometeu durante a campanha. Por favor. Mais de 27 milhões de brasileiros estão sem trabalho ou vivem apenas de bicos. A maioria está todo mundo desempregado, entendeu? Quando está batendo na porta, filho pequeno, é um desespero. Se você olhar os países desenvolvidos, são os países que têm uma indústria forte. Quem cria emprego não é o governo, são os senhores. Os senhores são a locomotiva do nosso Brasil. A grande mídia especial, o pai da população, tem que parar de olhar os senhores como bandidos. Ser patrão no Brasil é ser bandido. Muito obrigado pela oportunidade. Fique com Deus. O Brasil é nosso. E nós, o governo, a primeira missão nossa é não atrapalhar quem quer produzir. Nós devemos estudar um projeto, não o meu primeiro emprego, mas a minha primeira empresa. E nós queremos dar meios para que as pessoas mais se encorajem, tenham confiança e uma garantia jurídica de ao abrir um negócio, se der errado lá na frente, ele desiste e não vá fugir da justiça para não ser preso. A nova lei busca diminuir a burocracia para a abertura e o funcionamento de pequenas empresas. Para nós realmente podermos abrir o mercado, poder fazer a economia funcionar, poder empregar mais gente,
não temos outro caminho. Num primeiro momento, fazer o que estamos fazendo. Deixar o Estado de atrapalhar quem produz. O governo sai vitorioso desta que foi a principal iniciativa econômica neste ano. O Ibovespa, índice da Bolsa de Valores, fechou com alta de 1,02%. É um novo recorde, ultrapassando os 110 mil pontos. O resultado mostrou uma recuperação gradual da economia, pouco acima do que se esperava. O Brasil gerou mais de 70 mil vagas com carteira assinada em outubro. É o 7º mês seguido em que as contratações superam as demissões no mercado formal. Você quer ajudar, quer ter seu dinheiro mesmo, sua responsabilidade. Presidente, nós confiamos no seu governo e no Brasil e temos certeza que a indústria brasileira e o país vai continuar crescendo, desenvolvendo, gerando emprego e qualidade de vida para os brasileiros. Gostaria de fazer aqui uma apresentação de alguns slides que retratam a indústria brasileira. Nós temos, na CNI, presidente, mais de 700 mil empresas associadas, 27 federações de indústria e conselhos temáticos. O Fórum Nacional da Indústria, coordenado pela CNI, reúne 66 associações setoriais e a mobilização empresarial pela inovação, mais de 300 CEOs de grandes empresas inovadoras. O Senai, hoje, é o maior complexo privado de educação profissional. Nós temos, em números de alunos, 2.310.000 matrículas no Brasil e temos quase 1.000 escolas, 2 barcos na região amazônica fazendo educação profissional, quase 30 mil colaboradores. E o Senai tem 67% de gratuidade. Nos últimos anos, nós investimos mais de 2,5 bilhões em 26 institutos de inovação no Brasil. E agora o ministro Ricardo Salles tem conversado com a CNI para que a gente faça um Instituto da Biodiversidade na Amazônia. E nós temos tratado desse assunto com o secretário Carlos da Costa, que tem, talvez, uma possibilidade disponível de localização. Nós temos 57 institutos Senai de tecnologia, presidente. 1.200 especialistas em tecnologia, 80 doutores trabalhando nos nossos institutos, em todo o Brasil, e temos desenvolvido sistemas como robôs, satélites, tinta automotiva, e também produtos para acessibilidade, produtos para as pessoas que têm deficiência. No Senai, nós temos 9 escolas fora do Brasil, espalhadas em diversos países, até no Timor-Leste, Guatemala, Angola, Paraguai, Peru,
que são escolas apoiadas pela ONU, que escolheu o Senai como o melhor sistema de educação da América do Sul, e temos uma parceria com o Ministério de Relações Exteriores, através da cooperação, da Agência de Cooperação do Ministério de Relações Exteriores. O SESI, nós temos a maior rede de ensino, de educação básica e ensino médio do país. Nós temos 3,5 milhões de pessoas beneficiadas com saúde e 1,2 milhão pessoas nas nossas escolas. E agora nós desenvolvemos um programa da criação de 100 espaços de inclusão digital e bibliotecas para a região norte e nordeste do Brasil. O SESI também nós dispomos de 8 centros de tecnologia e de inovação. Eu gostaria de mostrar agora, presidente, a importância da indústria para o desenvolvimento do Brasil. A indústria representa hoje 22% do PIB, 20% do total de empregos formais do país, 70% das exportações de bens e serviços, 67% dos gastos em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, 28% da arrecadação previdenciária e 34% da arrecadação dos impostos federais, sendo que dos impostos estaduais nós representamos 45%. Também algumas oportunidades para a economia brasileira e para a indústria do Brasil no desenvolvimento futuro. Uma das grandes oportunidades, presidente, é a bioeconomia. Esse setor, o Brasil detém 20% da biodiversidade mundial e tem um potencial de ser líder global de mercado. Para nós fazermos uma ideia, na União Europeia, 18 milhões de empregos trabalham na bioeconomia e geram mais de 2,3 trilhões de euros. As nossas oportunidades em economia circular. O Brasil tem todas as condições de trabalhar com economia circular, com todas as cadeias produtivas, reduzindo custos, gerando emprego e reduzindo o impacto ambiental. Uma pesquisa da CNI mostra que 88% dos gestores avaliam a economia circular como importante para a indústria brasileira. Nós temos alguns mecanismos na CNI, presidente, onde a gente participa de fóruns nacionais e internacionais. Nós representamos o Brasil no Conselho Empresarial dos BRICS, no Business Coalition, que representa a parte empresarial do B20, o Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos, o Conselho Econômico Brasil-França, o Conselho Econômico Brasil-Alemanha, um Conselho Econômico com Kendarém, no Japão, o Fórum de Competitividade das Exportações, o Fórum das Empresas Transnacionais brasileiras, são empresas brasileiras que investem no exterior, e a Coalizão Empresarial para Facilitação de Comércio e de Barreiras. A CNI, o SESI e o SENAI, nós temos instituições parceiras em 47 países. Institutos como Fraunhofer, na Alemanha, Stanford, a MIT, nos Estados Unidos, a JICA, no Japão, diversas parcerias com esses institutos no mundo. Eu gostaria de apresentar para os senhores os projetos do governo Bolsonaro que têm tido apoio total da indústria brasileira. Primeiro projeto, presidente, é a modernização das relações de trabalho. Nós apoiamos a permissão para trabalho aos domingos, criação do Conselho de Recursos Administrativos, o fim do depósito prévio para recorrer de multas administrativas e damos total apoio à medida provisória 905. A portaria 211 do Ministério da Economia, que autoriza a guarda eletrônica de documentos de saúde e segurança do trabalho. Às vezes, pequenas medidas têm um impacto enorme na economia das indústrias, no otimismo e na perspectiva de crescimento e desenvolvimento.
A medida provisória 889, com o fim do adicional de 10% do FGTS em demissões sem justa causa. Essa medida, presidente, a indústria brasileira vinha trabalhando nela há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos que nós trabalhamos para o fim desse depósito adicional dos 10% do FGTS. A modernização das normas regulamentadoras, a NR1, NR12, a 24, que trata de condições de higiene, conforto em locais de trabalho, a NR2, que fala de inspeção prévia. O senhor, eu já assisti algumas falas onde o senhor fala da insegurança jurídica, e as empresas sempre receberam fiscais, auditores, que muitas vezes já chegavam com o objetivo de multar e não o objetivo de educar. A defesa da reforma trabalhista na Convenção da OIT, a Lei da Liberdade Econômica, criação da carteira de trabalho, previsão do registro de ponto. A reforma tributária é o sonho, eu acredito, não só dos empresários, mas de todo o Brasil. Se não for possível fazer para os estados e para a União, que façamos para a União, presidente. O IVA nacional, não cumulativo. Podemos ter um imposto seletivo, sim, para produtos que nós queremos desestimular o consumo. A criação de um fundo de desenvolvimento regional é extremamente importante. O Brasil é muito desigual. Nós precisamos desenvolver o Norte e o Nordeste de maneira que possa competir com os outros estados da União. Um maior equilíbrio da distribuição da carga tributária entre os setores. Como o senhor viu, a indústria representa 20% da economia, 22% da economia, mas pagamos dos impostos federais 34%. A reforma administrativa, presidente, tornar o serviço público mais eficiente, conter o aumento das despesas com pessoal, exigir experiência prévia dos servidores, isso tudo que faz parte do seu governo também faz parte dos nossos objetivos e do apoio da indústria brasileira. A redução da burocracia, a Lei da Liberdade Econômica, que dispensa de alvará de funcionamento. O senhor, presidente, o senhor tem conhecimento da via crucis que o empresário sofre para implantar um projeto, pode ser micro, pequeno, grande projeto, mas todos eles têm uma burocracia enorme no Brasil. E esse projeto da Lei da Liberdade Econômica vem no sentido de aliviar essa carga. A revisão e consolidação dos atos normativos, que determina revisão, atualização e simplificação de atos legais hierarquicamente inferiores a decreto. Nós temos outras sugestões da indústria para a redução da burocracia, a revisão e consolidação dos atos normativos do Decreto 10.139, determina a ampla revisão e atualização e simplificação e consolidação de atos legais. Sugestões nossas para o fortalecimento do BNDES, presidente. Todos os países têm um banco de desenvolvimento forte, um banco atuante. Nós apoiamos o BNDES e asseguramos, queremos assegurar a destinação da parcela do Fundo Amparo do Trabalhador para a composição do funding do banco. Ampliar o apoio do banco aos projetos de investimento, aos projetos de inovação, financiamento da modernização da infraestrutura, economia verde, apoio à exportação, apoio ao aumento da produtividade e da competitividade da indústria brasileira. Apoiamos os projetos de modernização da infraestrutura nacional, os projetos prioritários, marco legal do saneamento básico. Esse é fundamental para o Brasil. O Brasil tem uma grande perspectiva de geração de renda, de geração de emprego com o marco legal do saneamento. O direito de passagem rodoviário, ferroviário, independente, a realização da carteira de 121 projetos do Programa de Parcerias e Investimentos, do PPI, ampliação de investimentos em ciência, tecnologia e inovação. Nós vamos assinar aqui hoje parcerias da indústria com o seu governo, presidente,
com o protocolo de intenções da CNI e da MEI com a Apex, o protocolo de intenções da CNI e da MEI com a BDI, o fortalecimento da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação, a Embrapi. A Embrapi tem tido um papel fundamental para a inovação, para o desenvolvimento de tecnologia da indústria brasileira. E é um sistema, presidente, onde a Embrapi coloca 1/3, o Senai coloca 1/3 dos recursos e o empresário coloca 1/3 dos recursos. Hoje nós temos no Senai 11 unidades já registradas pela Embrapi. O acordo de cooperação técnica, que também nós vamos assinar com o Ministério da Economia, um trabalho de quase um ano com o secretário Carlos da Costa, o ministro Paulo Guedes, onde nós vamos ampliar a atuação e o fornecimento de qualificação e requalificação para os trabalhadores da indústria. Qualificação de desempregados, um programa também que nós temos aí quase um ano de trabalho com o Ministério da Cidadania para atendimento a 800 mil pessoas jovens que não trabalham e que não têm oportunidade de estudar. E eu gostaria de mostrar também, presidente, aqui, caminhando para o final, o cenário e atual perspectivas para a economia brasileira. Nós fizemos 2 pesquisas. Uma pesquisa feita pela CNI, nós temos uma amostra de 2.000 empresas industriais que representam as pequenas, médias e grandes empresas. Qual que é essa perspectiva e esse cenário? O faturamento da indústria cresceu pelo 5º mês consecutivo em outubro e cresceu com 1,3 a mais com relação a setembro. O índice de utilização da capacidade instalada da nossa indústria bateu um recorde em outubro, com 78% da capacidade instalada ocupada. O índice de confiança do empresário industrial ficou em 62,5 pontos em novembro, 7 pontos acima da média histórica. O Índice Nacional de Expectativa do Consumidor subiu para 47,3 pontos em setembro. Em outubro, a indústria da construção alcançou o maior crescimento dos últimos 7 anos. A avaliação que os empresários industriais têm do governo do senhor presidente Jair Bolsonaro, 60% dos empresários consideram o governo do presidente Bolsonaro ótimo e bom. – 64% aprova a maneira como o presidente Bolsonaro está governando o país. 65% confiam no presidente Bolsonaro. 57% se sentem mais seguros para tomar decisões de negócio do que há 12 meses atrás. 49% consideram as políticas do governo alinhadas com os interesses da indústria. Presidente, nós vamos cansar de bater palma. 75% consideram que, em 2019, as ações e políticas do governo Bolsonaro contribuíram para a melhoria da economia. E 73% consideram que a situação estaria pior se não fossem as ações e política do governo de Vossa Excelência. Agora, presidente, eu quero mostrar uma pesquisa do IBOP, encomendada pela CNI. É uma pesquisa que é feita com pessoas, não é uma pesquisa só com empresários. Não, aliás, desculpa, essa pesquisa foi feita com empresários industriais. 49%, já está mostrando, 49% vai melhorar e vai melhorar muito o ano de 2020.
24% acha que vai ficar igual. Concordância com as políticas do governo. Criação da carteirinha de estudante, 88%. Liberação dos recursos do FGTS para os trabalhadores, 88%. Manter a inflação dentro da meta, 78%. Criação do 13º para o Bolsa Família, 76%. Permitir a abertura das agências bancárias ao sábado, 76%. Concordância com políticas do governo. Redução dos impostos e do FGTS na contratação de jovens para o primeiro emprego, 74%. Redução da taxa básica de juros, Selic, 70%. Redução da quantidade de ministérios, 68%. Aumentar a jornada de trabalho dos bancários de 6 para 8 horas, 68%. Acordo entre Mercosul, União Europeia e busca de outros acordos comerciais, 66%. Concordância com as políticas de governo. Apresentação do pacote anticrime no Congresso Nacional, 62%. Aprovação da Lei de Liberdade Econômica, 62%. Privatizações e concessões em infraestrutura, 13 portos, 12 aeroportos, 1 rodovia e 1 ferrovia, 57%. Aproximação com os Estados Unidos, 54%. E reforma da Previdência, 52%. Problemas que vão melhorar em 2020, reflete a expectativa dos empresários brasileiros. Desemprego. Nós escolhemos 5. Aqui é o percentual das pessoas que responderam. Desemprego é o primeiro, que vai reduzir o desemprego, vai aumentar a segurança pública e a violência, melhorar a saúde, melhorar a educação e melhorar a corrupção. São os 5 pontos escolhidos pelos empresários brasileiros. Essa é a pesquisa da CNI-BOP, presidente, e a pesquisa da CNI, que, ao final desse encontro, eu terei o prazer de lhe passar às suas mãos. Nós temos, presidente, aqui dentre todos os presidentes de federação, nós temos 5 presidentes de regiões, presidentes de federações representando as regiões do Brasil, que gostariam de dar uma pequena palavra ao senhor. Eu chamaria aqui o Amaro Salles, que é presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, representando a região Nordeste do Brasil. Bom dia a todos. Saudar o excelentíssimo senhor presidente. Ao mesmo tempo, gostaria de cumprimentar os ministros, o presidente Robson, todos os empresários, presidente da federação. E gostaria também de fazer um registro aos nossos presidentes das federações do Nordeste. Francisco Gadelha, Ricardo Elcinge, José Carlos, Eduardo Prado, Antônio Alban, Edilson Baldez, Antônio Filho, José Ricardo, autoridades presentes, senhoras e senhores. Em nome do Nordeste brasileiro e de suas federações reunidas na CNI, também na Associação Nordeste Forte, celebro este momento com muito entusiasmo. É muito importante para todos nós a articulação institucional do sistema indústria, com a presidência da República, sobretudo quando o país retoma o esforço de desenvolvimento econômico. Neste sentido, o Nordeste brasileiro ocupa 18,2% do território nacional, abrigando aproximadamente 57 milhões de pessoas. Formamos um centro consumidor importante e somos ricos em potencialidades. A partir de uma matriz econômica diversificada, que inclui o turismo, uma das suas maiores fontes e principais fontes de renda e emprego,
a mineração, a atividade siderúrgica, a indústria automobilística, as energias renováveis, a agricultura, a pecuária, as confecções, a exportação de frutas, o setor sucroalcooleiro, a produção de petróleo e gás, a indústria petroquímica, além de polos industriais e de tecnologias espalhadas em vários lugares, e outras potencialidades que se repetem em quase todos os estados, a exemplo da carcinocultura, pesca oceânica e indústria salineira. Existem empreendimentos fortes, resistentes no Nordeste, liderados por empresários comprometidos com a região e cada vez mais atentos às pesquisas de inovação, produtividade e competitividade. Entretanto, senhor presidente, podemos e queremos mais, e muito mais, os projetos estruturantes da segurança hídrica, como a transposição das águas de São Francisco, entre todos os estados da região, a infraestrutura logística, são fundamentais para o Nordeste, assim como um novo olhar para os negócios que podem ser gerados a partir de uma nossa privilegiada localização geográfica e da extraordinária costa litorânea, com o Oceano Atlântico e a disposição para novas fronteiras de desenvolvimento. E eu gostaria de fazer um registro, presidente, que temos aí, eu acredito que o senhor deve assinar a próxima semana, um acordo bilateral com a entrada para a África, com a entrada em Cabo Verde. Nós temos grandes oportunidades nesse mercado. São 300 milhões de pessoas por consumo, presidente. Evidentemente que já existem sinais concretos da retomada do crescimento. O ano de 2019, por si, já se deve ser festejado por aprovação da reforma da Previdência. Aliás, gostaria de fazer, tão bem articulada pelo governo, que uma importante participação do nosso secretário Rogério Marinho, um potiguar de nascimento e de convivência. Nordestino é um dos líderes desse esforço para desburocratizar as atividades produtivas no Brasil. As alternativas que passam pelas reformas, privatizações, concessões públicas e outros instrumentos de parceria público-privada são, portanto, decisivas para consolidarmos o crescimento econômico e merecimento do nosso apoio e empenho. O aparelho estatal precisa respirar e investir. A iniciativa privada precisa ter segurança jurídica, menos amarras, mas também investir. Juntos, Estado e empreendedores, revigaremos o círculo virtuoso da economia, onde todos ganham, especialmente quando o nosso foco é a manutenção e a geração de empregos. A Sistema Indústria, capitaneado pela CNI, pelo nosso presidente Robson, instrumentalizado pelo SES, SENAI e EL, tem dado uma importante contribuição para o crescimento deste país, com a educação que transforma e gera riqueza, a educação profissional que é levada pelo sistema aos grandes centros urbanos e aos rincões do país, sempre com excelência, formando uma mão de obra qualificada, antenada e com necessidade do mercado, e com os avanços do mundo e o país exigem. Enfim, o governo, ao propor aí reformas, especialmente tributária e um novo pacto federativo. A indústria nordestina reconhece o esforço do governo federal para desburocratizar procedimentos que inibem as atividades produtivas, tradam a produtividade das empresas e nada colaboram para o desenvolvimento social do país. Esperamos que continue. A região Nordeste, por sua vez, precisa que a cada ano novos investimentos públicos sejam feitos a favor da infraestrutura, logística e da segurança hídrica. O Nordeste, presidente, não é problema. O Nordeste é a solução do Brasil. Finalmente, com o primeiro passo da grande caminhada, estende devida prece a Deus e para aqueles cristãos, um pedido complementar da intercessão de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da devoção de inúmeros municípios nordestinos. A prece de hoje é de gratidão, por termos avançado até aqui, associada à esperança que muito esperamos construir um país diferente. Deste encontro, das medidas que estão sendo adotadas, na responsabilidade de todos a construir um novo Brasil. Repito, presidente, o Nordeste não é problema, o Nordeste é a solução para o Brasil. E que Deus nos ajude. Bom, eu convido aqui o representante da região Sul, o presidente Gilberto Petri, presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. Obrigado. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente Jair Messias Bolsonaro,
estimado presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, demais autoridades já citadas, meus colegas industriais. Com muita honra, por designação do presidente Robson Braga de Andrade, me dirijo a Vossa Excelência representando a região sul do Brasil. Portanto, falo também em nome dos companheiros presidentes da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Mário César de Aguiar, e da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, Carlos Walter Martins Pedro. Vossa Excelência esteve na semana passada no meu estado, o Rio Grande do Sul, na reunião de cúpula do Mercosul. Certamente viu aquelas belas paisagens inesquecíveis do Vale dos Vinhedos. Pois o que nos move nesse encontro, senhor presidente, em sentido figurado, é colaborar para que continuem as mudanças na paisagem da economia nacional que o senhor tem proporcionado juntamente com sua equipe. Muitos avanços já foram consolidados pelo seu governo, como a modernização trabalhista, a reforma da Previdência, a Lei da Liberdade Econômica, que é um marco para o Brasil moderno que desejamos. Na verdade, senhor presidente, o senhor não está reformando nada, o senhor está acertando tudo que estava errado. Essa é a grande verdade desse país, o senhor e a sua equipe. Cumpre louvar também a iniciativa da medida provisória 905, instituindo o contrato de trabalho verde e amarelo, e esperamos que os parlamentares sejam sensíveis à importância dessa medida provisória para o desenvolvimento. Igualmente, estamos interessados em colaborar com um novo sistema tributário nacional que seja simplificado e que, aumentando a base de contribuintes, possa reduzir a carga individual de todos, pessoas e empresas. Também a região sul, por sua importância econômico-social, requer e merece investimentos na infraestrutura de transportes, olhando sempre para a integração dos 3 estados com o resto do nosso Brasil. Tudo isso que defendemos, que estamos dispostos a colaborar, e que já foi falado aqui pelos dados que o presidente Robson mostrou, será em benefício dos empresários ou será que será em benefício de toda a sociedade? Me parece que toda a sociedade será beneficiada com isso. Senhor presidente, a região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tem 123 mil fábricas em atividade. Todos os dias, elas abrem os seus portões para receber 2.286.000 pessoas. Isso representa 24% da força de trabalho do setor industrial brasileiro. São esses 2 milhões de industriários apoiados pelo SESI e pelo SENAI que viabilizam a produção fabril regional, dando uma contribuição de 19,9% ao PIB industrial do Brasil. E é para eles e para toda a sociedade que queremos um cenário econômico favorável, fortalecendo as empresas para gerar empregos, oportunidade de evolução social, recolher impostos e renda para toda a sociedade. Portanto, as federações das indústrias da região sul se dispõem, junto com a Confederação Nacional da Indústria, a colaborar em cada passo do seu governo rumo a essa nova paisagem de um Brasil próspero, com ordem e progresso, dando continuidade em 2020 ao diálogo que estamos estabelecendo a partir de hoje aqui na CNI. Presidente, o senhor pode confiar na indústria. Muito obrigado. Eu convido o presidente da Federação do Amazonas, nosso companheiro Antônio Carlos da Silva, representando toda a região norte do Brasil. Eu vou cumprimentar o presidente Jair Bolsonaro e o presidente Robson, e aí eu estendo esses cumprimentos a todos os presidentes de federações aqui presentes, principalmente meus companheiros da Ação Pro Amazônia, que compreende os estados do Pará, Roraima, Acre, Rondônia, Tocantins e um pedaço também do Maranhão. E saudar aqui também, que eu tenho uma admiração muito grande por este case, que é o nosso general Eduardo Vilas Boas.
Excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, inicialmente, presidente, eu gostaria de lhe agradecer pelo compromisso mantido para com o Estado do Amazonas ao escolher o coronel Alfredo Menezes, excelente quadro militar, para ficar à frente da SUFRAMA. Quero lhe agradecer também, presidente, pela presença por 2 vezes em nosso Estado. A primeira, para a instalação do novo Conselho de Administração da SUFRAMA, o conhecido CAIS, e a segunda, recentemente, para a abertura da primeira edição da Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus, que demonstra o comprometimento do seu governo para com o desenvolvimento da nossa região. Senhor presidente, o esforço pelo fortalecimento da região norte perpassa pela competência de vários ministérios, considerando-se a diversidade intrarregional e a organização de cadeias produtivas até a etapa da industrialização da produção nas suas mais diferentes zonas. É preciso manter a fabricação de alta tecnologia, mas também é de fundamental importância que haja exploração sustentável da biodiversidade da região pelo setor produtivo, principalmente nas áreas de fármacos, alimentos e comércio, tal qual se desenha no Estudo Política e Desenvolvimento Industrial da Amazônia Legal, elaborado pela Sudan, além do setor de mineração extremamente estratégico para o nosso país. Os órgãos Sudan e SUFRAMA são importantes para formular as estratégias econômicas e geopolíticas para desenvolver a Amazônia, que representa 60% do território brasileiro, viu, Amauro? 60% do território brasileiro. E aqui destacamos propostas prioritárias, como investimento em infraestrutura, melhorando estradas, ferrovias, portos, aeroportos e a mobilidade urbana, para que o fator transporte, presidente, não possa vir a representar um custo tão alto às empresas. O país precisa diminuir o nível de burocracia existente, o que dificulta e atrasa negócios, impingindo um alto custo ao empreendedor e investidor. Faz-se necessário modernizar os procedimentos aduaneiros e harmonizar a atuação dos órgãos de governo intervenientes na movimentação de carga nos portos e aeroportos. Precisamos, sim, consolidar investimentos que possam garantir corredores de transporte eficientes, como, por exemplo, os eixos logísticos da competitividade regional definidos no projeto Norte Competitivo desenhado nesta casa. Outra medida fundamental está na criação e a reestruturação e modernização nas nossas unidades aduaneiras nos estados fronteiriços, melhorando e simplificando os seus procedimentos. Portanto, senhor presidente, formular e implementar plano de recuperação e adequação da infraestrutura rodoviária dos estados da região norte, priorizando aquelas utilizadas no escoamento da produção, sobretudo para a exportação, é outra importante medida para o desenvolvimento da Amazônia como um todo. Quero aqui aproveitar, presidente, esse momento para desejar ao nobre presidente, toda a sua família e a todos nós aqui, votos de Feliz Natal e um ano novo de continuado sucesso na sua missão de fazer um Brasil melhor e mais justo para todos. Deus abençoe e proteja a todos nós. Muito obrigado. Convido da região sudeste, o Flávio Rosco, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Jair Bolsonaro. Em seu nome, cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Bom dia, presidente Robson. Em seu nome, cumprimento também todos os empresários aqui presentes, presidentes de federação e presidentes também de entidades de classe. Eu gostaria, diante de tudo, fazer um agradecimento, presidente,
um agradecimento pelo resgate, o resgate que o senhor fez do empreendedorismo, do trabalho dos empreendedores, da valorização da atividade empresarial. Esse resgate é fundamental para o desenvolvimento do Brasil e para o nosso crescimento sustentável. O espírito animal que reside em cada um de nós aqui, que dispõe seus recursos para empreender, fazer a diferença, gerar emprego, renda e crescimento do nosso país, é fundamental. E o senhor resgatou esses valores. Muito obrigado. Gostaria de dizer que o Brasil vai crescer acima de 3%, em função dos enfrentamentos que têm sido feitos, em função da melhoria do ambiente de negócio. E pedimos que o senhor continue nessa vertente. Tenho certeza que o Brasil iniciou um novo círculo virtuoso de crescimento sustentável, aliado com as melhorias na ambiência econômica, com a redução da taxa de juros. Nada vai segurar no nosso país. E a indústria é e será a força e motor desse novo desenvolvimento. Para o Sudeste, quero pedir a mesma agenda dos demais, infraestrutura. É a infraestrutura que irá viabilizar o crescimento sustentável do Brasil. Precisamos de investimento em infraestrutura, seja através de PPP, seja através de privatização, ou seja através do investimento do Estado. Isso é vital para que esse ciclo virtuoso permaneça no Brasil. Então, não peço apenas para o Sudeste, mas peço para todo o Brasil o investimento e um olhar especial sobre infraestrutura. A agenda fiscal está no seu curso, mas agora precisamos de olhar também para a agenda do desenvolvimento, a agenda de longo prazo. E essa é imprescindível. Sem os investimentos de infraestrutura, ela não será viável. Portanto, peço um olhar em especial à região Sudeste, mas também para todo o Brasil. Gostaria, portanto, de finalizar dizendo que o senhor deve olhar para o custo Brasil, o custo oculto Brasil. É ele que trava o Brasil, é ele que reduz a nossa capacidade de exportar, é ele que reduz a nossa capacidade de exportar e a nossa capacidade de gerar emprego, renda e valor no nosso país. Portanto, presidente, continue com essa agenda, que o senhor chegará longe, o seu governo chegará longe e nós, brasileiros, teremos orgulho do Brasil. Muito obrigado a todos e um bom dia. Bom, convido o companheiro Paulo Afonso, representando a região Centro-Oeste. Muito boa tarde a todos. Eu quero saudar Sua Excelência, senhor Presidente da República, Jair Bolsonaro. Prazer enorme ter o senhor aqui, senhores ministros, meus amigos empresários, senhoras e senhores. Sinto muito honrado por essa oportunidade que me foi dada pelo meu presidente, Robson Braga de Andrade, de falar em nome da região Centro-Oeste. Gostaria de destacar rapidamente algumas iniciativas importantes realizadas pelo governo de Vossa Excelência, em benefício da região, como a assinatura da concessão da Ferrovia Norte-Sul, a concessão da BR-365 e os investimentos na base aérea de Anápolis. O Centro-Oeste, considerado o celeiro do Brasil, é um grande produtor de alimentos, medicamentos, minerais e destaque no avanço da construção civil, somando-se ao Distrito Federal, com a sua vocação nos setores de alta tecnologia e inovação, inclusive como suporte e sustentação do desenvolvimento dos segmentos produtivos tradicionais. A região também tem chamado a atenção pelo seu crescimento industrial e populacional, gerado por fluxo migratório de outros estados em busca de trabalho e de uma nova vida. A localização e climas favoráveis, terra fértil e abundância de água favorecem
um desempenho econômico acima da média, que é a média do país. Nos últimos 10 anos, foi a região que apresentou grande avanço industrial, principalmente com a produção dos biocombustíveis, havendo grande perspectiva de crescimento do segmento alimentício para os próximos meses. Tem sido, portanto, necessário cada vez mais investimentos em infraestrutura, como todos já pediram aqui para o senhor, presidente, especialmente uma integração modal de rodovias, ferrovias, hidrovias, aeroportos, além de saneamento e energia. Essa é uma demanda comum das 4 federações das indústrias do Centro-Oeste. A infraestrutura é de enorme relevância para contribuir com o processo de escoamento da produção, crescimento da exportação e alcance do mercado internacional. Dentre as sugestões para que o avanço do desenvolvimento da região, podemos citar alguns, resumidamente. Em Goiás, por exemplo, a duplicação da BR-153 entre Anápolis e Belém. Desoneração de impostos. Em Mato Grosso, aceleração do programa de concessão e privatização do Ferrogrão, que ligará Sinop a Miritituba, no Pará, e apoio aos governos estaduais para a melhoria da infraestrutura logística integrada da região Centro-Oeste, com os países da América Latina e portos brasileiros. No Mato Grosso do Sul, a agilização do processo de concessão antecipada da Malha Oeste, ferrovia de Bauru a Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e renegociação da concessão da BR-163, cujo contrato está perto da caducidade. De grande relevância seria também, senhor presidente, o aumento dos recursos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o FCO, instrumento fundamental para o desenvolvimento da região. O Centro-Oeste, senhor presidente, tem enorme potencial para crescer de forma contínua, sustentável, ajudando o Brasil a se consolidar como potência econômica. E aí eu quero dizer para o senhor presidente, que com a coragem que o senhor tem, com as definições que o senhor tem tomado, e isso é fundamental, a integração de todos nós precisamos de trabalhar unido. E eu vi ali com o ministro Paulo Guedes, que a hora que ele chegou, ele falou assim, temos que fazer a coisa certa juntos. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que o caminhamento que o senhor está dando, com essa possibilidade de negociarmos todo mundo junto, essa grande parceria com o setor industrial como um todo, eu acho que isso é uma dádiva que nós temos que agradecer muito ao senhor, ao seu governo, e pedir que Deus nos ilumine aí para que nós tenhamos sucesso. E, com certeza, vamos ter, juntamente com o senhor. Muito obrigado. Presidente, eu vou passar a condução para o mestre de cerimônia, mas eu queria lhe dizer que aqui nós temos mais de 650 empresários de todos os estados brasileiros, empresários industriais que têm dedicado um grande esforço ao desenvolvimento do Brasil, à geração de emprego, e que vieram aqui, no final de ano, para lhe cumprimentar e para lhe mostrar que a indústria brasileira tem lhe apoiado, tem registrado os avanços que o Brasil tem tido nesses meses, nesse ano, e estamos na fase de comemorar e, certamente, de trabalharmos juntos para 2020 ser um ano melhor ainda. Certamente, todos eles gostariam de falar, presidente, mas nós escolhemos 5 para representar as regiões do país, porque eu sei que o senhor tem outros compromissos na sua agenda. Acho que seria muito longo se cada um tivesse a oportunidade de dar uma palavra aqui. Então, eu vou passar para o chefe de cerimônia. Muito obrigado e continuamos com o nosso encontro. Neste momento, daremos início à assinatura dos acordos de cooperação técnica com o governo federal. Convidamos o presidente do Conselho Nacional do Senai, Robson Braga de Andrade, e o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, para firmarem um acordo de cooperação técnica entre a União, por intermédio do Ministério da Economia, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI. O acordo tem por objetivo
aumentar a produtividade das empresas e a empregabilidade dos trabalhadores, empregados e desempregados, por meio da oferta de 1,32 milhões de matrículas em cursos de educação profissional direcionados às demandas das empresas industriais participantes do programa Emprega Mais, e o atendimento a cerca de 46 mil empresas em cursos de aperfeiçoamento profissional, serviços técnicos e de consultoria no âmbito do programa Brasil Mais Produtivo. Estima-se que, anualmente, somente na indústria brasileira, 1,6 milhões de empregados devem passar por algum aperfeiçoamento profissional até 2023, em resposta às mudanças trazidas pela indústria 4.0 e a pressão pelo aumento da produtividade e da competitividade. Convidamos o diretor do Departamento Nacional do SESI, Robson Braga de Andrade, e o ministro da Cidadania, Osmar Terra, para assinarem o plano de trabalho do Acordo de Cooperação Técnica entre a União, por intermédio do Ministério da Cidadania, e o Serviço Social da Indústria, SESI. O acordo prevê a oferta de acompanhamento pedagógico em língua portuguesa, matemática e habilidades socioemocionais, integrado com cursos de qualificação profissional para cerca de 800 mil jovens de 18 a 29 anos, inscritos no Cadastro Único, que não estejam matriculados em instituições de ensino e nem estejam inseridos no mercado de trabalho formal. O programa ajudará a promover a empregabilidade e a geração de renda desta parcela da população em situação de vulnerabilidade. Passamos a palavra ao secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa. Senhor presidente Jair Bolsonaro, o senhor me permita quebrar o protocolo, como eu normalmente faço nos nossos encontros, e começar saudando centenas de empresários e representantes do setor produtivo aqui presentes, que são aqueles heróis que sempre acreditam no nosso país e agora, ainda mais, com uma agenda de produtividade, de modernidade e destravamento, como o senhor sempre diz, tirando o Estado do cangote de quem produz. Gostaria de saudar também, além do senhor, o ministro da Economia, Paulo Guedes, que tem nos orientado na agenda de modernização econômica e liberalização do país, o ministro Osmar Terra, parceiro nosso de construir programas que qualifiquem os nossos trabalhadores, a nossa mão de obra, o general Augusto Heleno, ministro-chefe do GSI, o deputado Marcos Pereira, vice-presidente da Câmara, também um batalhador por uma indústria moderna e eficiente, senador Eduardo Gomes, nosso líder do governo, também um parceiro importante na modernização do nosso país e no caminho da prosperidade, Major Vitor Hugo, líder do governo na Câmara, e todos os líderes empresariais associativos, presidentes de federações, associações, e em nome de quem eu saúdo o presidente Robson Andrade. Eu gostaria de começar com uma comemoração. Começou a reindustrialização do país. Esse ano, o PIB da indústria aumentou, está aumentando na sua participação do PIB. Isso é um enorme sinal de que estamos no caminho correto. Nós interrompemos um ciclo de desindustrialização que começou na década de 80 e que reduziu a participação da indústria a quase metade do que outrora já foi. Essa redução transcorreu por meio de um ciclo equivocado de juros altos que levaram o câmbio a ficar artificialmente apreciado e um excesso de impostos sobre esse setor tão importante para a nossa economia, presidente Bolsonaro. O desequilíbrio fiscal, o gigantismo de um Estado ineficiente, fez com que o governo ou fugisse para a inflação alta, como aconteceu até o Plano Real, ou
para juros altos, que estrangularam quem investe, e a indústria e a infraestrutura são quem mais investe em capital fixo, apreciar o câmbio, que tirou a competitividade dos bens comercializáveis, e mais uma vez a indústria foi a principal vítima, e um aumento desmesurado de impostos, que levaram a nossa carga tributária, que durante 200 anos ficou entre 20% e 22%, para mais de 34% do PIB. E, mais uma vez, quem é mais fácil de ser taxado é quem está parado, é o alvo fixo, é quem tem plantas, é quem tem estruturas. E a indústria hoje é o grande sacrificado, porque tem 22% do PIB e mais de 30% da carga tributária. Esse ciclo está sendo revertido nesse ano, com o início da reindustrialização do nosso país, com o ajuste fiscal, com a seriedade da política econômica, com o equilíbrio das contas públicas e com o nosso programa, que desde sempre se enfatizou que era menos Brasília e mais Brasil, menos governo atrapalhando e mais empresas prosperando. Nós hoje, além do ciclo de reindustrialização ser motivado pelo equilíbrio do setor público e a reversão do ciclo nefasto que esse país viveu, nós também estamos construindo as bases para um Brasil mais moderno. E aí nós temos as nossas 6 agendas das rotas do crescimento. A primeira, uma redução do custo Brasil, que chega a 1,5 trilhão de reais, com uma melhoria do ambiente de negócios e a implementação do programa de redução continuada do custo Brasil e melhoria da competitividade. Nós já fizemos inúmeras reuniões nas mesas executivas que criamos, que foram destravando os problemas que em cada setor industrial vinham atrapalhando a nossa produção. Essas mesas executivas já criaram condições para que em vários setores o Brasil voltasse a crescer. Além disso, fomos a vários estados mobilizando os governos subnacionais para que as normas legais e infralegais de estados e municípios fossem modernizadas. Investimos em mais concorrência, como, por exemplo, o choque do gás, que vai viabilizar também uma aceleração da nossa reindustrialização. Estamos trabalhando nos novos marcos da infraestrutura, por exemplo, o PLC 79, que finalmente foi aprovado, viabilizando mais investimentos em telecomunicações, a lei do saneamento e um novo marco de concessões que estamos trabalhando para que seja fundamental para a duplicação do investimento privado em infraestrutura no Brasil. Estamos trabalhando um novo marco legal de startups para a pequena empresa. Estamos trabalhando para o Brasil 4.0, com a Câmara da Indústria 4.0 e várias outras medidas para que o Brasil volte a crescer pela força dos seus empreendedores. Mas aqui hoje nós estamos também firmando um marco, que é um acordo que vai viabilizar que mais de 20% das empresas industriais sejam modernizadas e qualificadas para terem mais produtividade e competitividade nos próximos anos. Além disso, também vamos viabilizar 140 milhões de horas-aulas para alunos no Brasil inteiro, que vão significar um salto para qualificarmos, inicialmente, os nossos desempregados, para que eles encontrem empregos de qualidade, e também aqueles para que eles sejam capazes dos empregos do futuro, porque algumas qualificações estão ficando obsoletas e nós precisamos cuidar da nossa gente para que o país continue competitivo e capaz de gerar empregos. Esse acordo é um marco do trabalho conjunto, é um marco também de redirecionamento conjunto do Sistema S, que nós estamos trabalhando para desonerar a mão de obra, alinhar as políticas com o governo e trazer melhorias de gestão negociadas, num clima harmônico entre setor produtivo e governo, para que nós continuemos no caminho da prosperidade. Por fim, nós estamos, nesse novo ciclo de crescimento e reindustrialização, celebrando que aquela promessa do presidente Bolsonaro de que ser empresário não mais seria motivo de medo ou vergonha, que ele agora seja motivo de orgulho e desejo para milhares de brasileiros. Muito obrigado.
Passamos a palavra ao ministro de Estado da Cidadania, Osmar Terra. Senhor presidente Jair Bolsonaro, nosso comandante desse processo que iniciou esse ano e que vai fazer uma grande transformação nesse país, eu queria lhe cumprimentar a equipe de ministros, nosso coordenador Onyx Lorenzoni, Paulo Guedes, nosso comandante da Economia, general Augusto Heleno, general Ramos, que aqui estão. Queria cumprimentar, fazer uma referência aqui especial ao nosso comandante Vilas Boas. Se nós chegamos nesse momento, eu já estou naquela de saber das coisas mais por causa da idade, né? O tempo, quilometragem. E eu sou testemunha ocular da história recente do Brasil. Eu posso dizer para vocês que se nós chegamos nesse momento que possibilitou a eleição de um presidente com a coragem e com a capacidade de ruptura com o que estava errado nesse país, se nós chegamos nesse momento, é que nós tivemos uma das pessoas chaves nesse processo foi o nosso general Vilas Boas, que evitou a ruptura, evitou a guerra civil nesse país, evitou a ruptura, evitou a derrubada da democracia e garantiu, com sua liderança suave, firme, corajosa, conseguiu nos colocar no momento que nós estamos, né? Então, eu acho que é muito importante, eu não tinha tido a oportunidade de dizer isso publicamente para ele, mas é o nosso herói brasileiro, eu gosto, admiro demais o general Vilas Boas, né? E eu queria dizer que o outro herói que está consolidando esse processo de mudança é o nosso presidente Bolsonaro, que sofreu de tudo, a incompreensão, a descrença na capacidade dele de se eleger presidente da República, sofreu atentado contra a vida e está aqui promovendo talvez a maior mudança da história recente desse país. E isso, também por ser uma testemunha ocular da história, eu posso dizer para vocês que nós temos um ministério único na história do Brasil. Um ministério que não foi escolhido, que foi assim, o presidente resistiu a todas as pressões para não lotear. É um ministério escolhido pela história de cada um, e eu me orgulho muito de ter sido escolhido, né? Mas, assim, pessoas como Paulo Guedes, como o ministro Moro, como o ministro Tarcísio, como a ministra Tereza, que estão fazendo uma revolução, cada um na sua área, né? E nós lá fazendo uma... Isso só poderia acontecer nesse tipo de modelo que o presidente criou. Ele até dizia, brincando, eu não sei se vai dar certo, mas o que dá errado eu já sei. Eu já sei o que vai dar errado, então nós temos que mudar. E está dando certo, né? Nós temos um discurso, o presidente vai ter que ter 1 hora para fazer discurso aqui sobre a economia, sobre a infraestrutura, sobre o agronegócio, sobre a segurança pública, que bateu todos os recordes de queda de criminalidade. Então, eu acho que é muito bom a gente estar vivendo esse momento aqui, e poder comemorar, junto com os empresários, esses índices de aprovação na relação de confiança, que é vital para tudo na vida. Nós estamos aqui tratando de um governo que está criando um ambiente de confiança para os empresários. Confiança é tudo, até nas relações interpessoais, políticas, tudo depende da confiança, né? E nós temos um governo que dá essa condição de ter confiança, e confiança num futuro melhor para todos. Então, eu queria cumprimentar aqui os empresários que se manifestaram, na pessoa do Robson Braga, né? A equipe que negociou com a gente lá, o Luquezzi e o Sérgio Moreira também foram muito importantes, Robson, né, nessa negociação. Cumprimentar os nossos líderes aqui, que asseguram que os projetos do governo tenham sucesso no Congresso, né? O Eduardo Gomes, o senador Eduardo Gomes, o nosso Vitor Hugo, né, o nosso major Vitor Hugo. Cumprimentar aqui também a presença do senador Flávio Bolsonaro, né? Cumprimentar o Isalci também, que eu vejo aqui, senadores, né? Marcos Pereira, que é uma liderança importantíssima. Cumprimentar, enfim, a todos, o Carlos Costa, que foi um partícipe dessa negociação também. Cumprimentar a todos. E dizer o seguinte, ó, eu não quero fazer um discurso longo, mas poderia fazer, né? Na área social,
nós dependemos do sucesso de vocês. São vocês que diminuem a necessidade. O problema não é o número de famílias no Bolsa Família, que marca um projeto de governo na área social, é a diminuição da necessidade das pessoas precisarem do Bolsa Família, e isso são vocês que nos oferecem, né? E são os empresários da indústria que representam o que tem de mais dinâmico na economia do país. A tecnologia vem através de vocês, né? Todo o processo tecnológico, nós estamos entrando aí o Carlos falou da indústria 4.0, mas nós vamos ter em breve a internet das coisas funcionando em todo o país, nós vamos ter em breve a inteligência artificial funcionando em todo o país. Isso vem através de vocês, vocês são o fator de propulsão desse processo tecnológico no país. Agora, nós temos o nosso lado, não podemos deixar ninguém para trás. Então, ao não deixar ninguém para trás, nós precisamos dessa parceria e queremos que vocês, todos, nas suas empresas, reservem uma cota ali, não precisa ser uma cota grande, 5% dos novos empregos, 10% dos novos empregos, para os jovens do Bolsa Família. Nós temos 4.600.000 jovens que nem trabalham, nem estudam entre 18 e 29 anos. Isso é uma tragédia para o país. No Bolsa Família, no Bolsa Família. Então, não tem futuro nenhum para eles, nem para a família deles. Essas famílias têm que deixar, elas têm que sair da condição de pobreza, elas têm que criar renda, empregos, microcrédito. Isso nós precisamos do trabalho de vocês. Essa parceria com a CNI, ela está nos dando essa oportunidade. Nós pretendemos avançar com o SEBRAE também, no microcrédito. Temos 4 bilhões e 700 milhões de depósitos compulsórios só para microcrédito para os jovens. Nós estamos focalizando nos jovens. E estamos criando programas de desenvolvimento humano. Não vamos diminuir a pobreza no Brasil só transferindo renda. Nós queremos que as crianças que estão nascendo no Bolsa Família tenham estímulos adequados para ter um desempenho melhor na escola. Nós temos o maior programa do mundo de acompanhamento de crianças entre 0 e 3 anos, que ganhou um prêmio agora em Doha, um prêmio de inovação em educação, que é o programa Criança Feliz. Já tem 1 milhão de crianças sendo acompanhadas em casa toda semana do Bolsa Família. No futuro, vai ter muito menos gente precisando desse tipo de apoio que vocês estão nos dando agora, né? Porque realmente vão ser crianças que vão ter um desempenho muito melhor na vida. A ciência mostra isso. Então, eu queria terminar pedindo isso para vocês, pedindo essa parceria e pedindo mais. Nós temos um grande programa liderado pela primeira-dama, que é o Pátria Voluntária. O voluntariado ajuda a acelerar a diminuição da pobreza e ajuda a acelerar a melhoria da qualidade de vida no país. Eu gostaria de pedir a vocês que em cada empresa, em cada associação empresarial, está aí a Bia aí com o Donelas e outras, que vocês criassem núcleos de voluntariado. Entrem no site do Pátria Voluntária, que tem orientação, e vocês podem estabelecer uma ligação com o programa em nível nacional. É um grande programa que veio para ajudar a mudar. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer e dizer que eu estou muito orgulhoso de poder participar desse momento da história do Brasil. Muito obrigado. Senhoras e senhores, a Ordem do Mérito Industrial foi criada pela diretoria da CNI em 1958 para premiar personalidades e instituições nacionais e estrangeiras que se tenham tornado dignas do reconhecimento ou da admiração da indústria brasileira. Hoje está sendo homenageado por indicação do presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, e aprovado pelo Conselho da Ordem do Mérito Industrial, o grande colar da Ordem ao presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, pelos relevantes serviços prestados à indústria nacional e ao país. Para fazer a entrega da condecoração, convidamos para que se posicionem na frente do dispositivo principal o presidente da CNI, grão-mestre da Ordem, Robson Braga de Andrade, e o chanceler da Ordem, Amaro Salles de Araújo. E convidamos para receber o grande colar
e o diploma da Ordem do Mérito Industrial, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Quem devia estar falando aqui não é um postinho Ipiranga, com todo respeito, é o meu posto Ipiranga da economia, o Paulo Guedes. Alguns falam comigo que eu devia continuar não entendendo de economia porque está dando certo. Devo a isso a um sentimento muito grande. É a humildade. Tem muita gente melhor do que eu, ou melhor do que nós pelo Brasil. E a outra é a gratidão. Agradeço a Deus pela minha vida e agradeço a grande maioria de vocês que, pelas suas mãos, me deram essa missão. Mas também porque o Brasil está mudando. E mudando por quê? Porque ele precisava fazer o simples. Nós temos hoje um governo que valoriza a família, coisa que era desprezada há pouco tempo. Um governo que tem lealdade ao seu povo. O povo esse, o meu patrão. Um governo que se orgulha de dizer que adora a Deus. A religião faz parte da nossa vida. Respeitamos todas as religiões e até quem não as tenha. Mas eu, particularmente, sou cristão. O Estado pode continuar sendo laico, sem problema nenhum. Um governo que reconhece os seus militares, General Vilas Boas, coisa que não tínhamos até pouco tempo. E por que a classe militar era tão atacada? Porque nós éramos e somos o último obstáculo para o socialismo. Um governo que também reconhece o trabalho daqueles que os precederam, como aqui, Albano Franco. Parabéns por tudo que o senhor fez pela indústria. No momento, está na mão de Robson Andrade prosseguir esse trabalho. Se Deus quiser, ele o fará florescer. Devo muito aos meus ministros. Pela primeira vez na história do Brasil, alguém chegou à presidência e busca cumprir tudo aquilo que falou durante a campanha, e mais ainda, um governo que teve a liberdade de escolher os seus ministros. Eu sou o técnico do time de futebol, longe de querer ser o Zagallo na Copa de 70. Mas quem entra em campo são os ministros, e aqui temos vários. O mais antigo aqui, o nosso prezado general Augusto Heleno, um símbolo, um exemplo para todos nós. O homem que comandou a Amazônia, e os senhores sabem da cobiça sobre ela. Ouso dizer, a cobiça sobre a Amazônia existia antes do descobrimento do Brasil. Por quê?
o Tratado de Tordesilhas é de 1494. Um governo, então, que com humildade e gratidão busca fazer o melhor para o seu país. Agradeço a classe política, prezado Eduardo Gomes, que amanhã estarei no seu estado, com muita honra, que reconheceu a necessidade de ter ministros, ter presidentes de bancos, chefes de estatais, realmente comprometidos com a nação e não com partidos políticos. Essa fórmula não deu certo no passado. E eu agradeço aos deputados e senadores por chegarem a esse entendimento, que dessa forma é que nós estamos conseguindo, pelo exemplo, despertar confiança, não apenas dos senhores dentro do Brasil, bem como de fora do Brasil. Há pouco realizamos uma viagem, onde comecei pelo Japão, passei pela China, Emirados Árabes, Catar e Arábia Saudita. A forma carinhosa como nos tratam é inacreditável. E eu posso bem comparar, porque há 3 anos fiz uma viagem parecida e era duro, muito difícil ser recebido com o manto da desconfiança. O mundo está acreditando em nós. Vamos aproveitar essa oportunidade, afinal de contas, creio eu, que não teremos uma segunda chance. Não tem plano B. O plano B que tem é o plano Bolsonaro. Quis Deus colocar sobre mim a responsabilidade maior, como chefe do Executivo, dar o norte para todos nós. Busco, faço de tudo para não errar. Se porventura tiver erros, como existe algum desacerto, peço desculpas e continuamos a tocar o barco. Eu não sou a pessoa mais importante do Brasil. A pessoa mais importante são seus 210 milhões de habitantes. Com a abertura do nosso mercado, algumas coisas, algum efeito colateral acontece no Brasil, preço de alguns produtos, mas o país que compra esses produtos, ou os países, se vocês forem olhar na nota do PISA, está lá na frente, e nós estamos lá atrás. Ou nós mudamos, de fato, de verdade, a educação, ou o nosso futuro também estará comprometido. Aí eu agradeço ao trabalho da CNI, que também nos ajudam na formação de mão de obra adequada. Tenho aqui o doutor Pacheco, esse mesmo? Doutor Pacheco, estive na tua empresa há pouco tempo. Talvez tenhamos brevemente o primeiro prêmio Nobel aqui no Brasil. Posso falar? Ele está em vias, de realmente apresentar ao mundo algo revolucionário. Uma pessoa que, no máximo 3, 4 dias, depois de um acidente, no qual ele tenha seccionado a sua coluna, na região cervical, condenado a ser tetraplégico, com o que ele está desenvolvendo, com o que eu vi, pelo que tudo indica, em menos de um ano, essa pessoa quase que volta à normalidade. Problemas algum eles tinham. Falou para mim. As agências, meus senhores, e muitas vezes, para o bem ou para o mal, têm um poder maior do que o Ministério. Essas pessoas têm mandato. São autônomas. E o problema é que ele tinha, numa das agências, praticamente, nós resolvemos. Falta pouca coisa para resolver, para ele que possa dar, não mais um passo, mas o último passo para apresentar o seu produto. O brasileiro tem uma capacidade enorme de criar, de inovar. É um excelente empreendedor. O que ele precisa é ter liberdade. É não ter o Estado atrapalhando o seu trabalho. Esse é o maior trabalho nosso.
Há poucos meses eu falei do poder de uma caneta BIC, ou Compactor, depois do Macron aí, que é botar em dúvida a soberania sobre a nossa região amazônica. Nós temos decretos. Por muitas vezes, um decreto vai além da legislação e atrapalha a vida de todos. Eu ofereço aos senhores o que tiver em decreto que, porventura, esteja atrapalhando, nos procurem. Em poucos dias, submetemos essa proposta, novo decreto, à nossa assessoria jurídica e, se for o caso, mudamos o decreto. Tenho falado, o Paulo Guedes, me permite chamá-lo dessa maneira, Paulo Guedes, que a função dele, como um super-ministro, ele é da economia, é do planejamento, é da indústria e é do trabalho também. 4 ministérios com ele. E ele é uma pessoa que é extremamente importante nessa questão da desburocratização. Está sob o comando dele a Receita Federal. Dá para imaginar o número de instruções normativas que tem lá? Nós devemos reduzir isso daí. Cada instrução normativa tem que ser muito bem pensada. Tem que atender aos interesses do Brasil e não de grupos. Tenho falado com os meus ministros quando se fala em multas. Se eu não me engano, posso estar equivocado aqui, mas não muito. A questão de 40 anos atrás, a Inglaterra tirou o poder dos seus fiscais, porque chegou um ponto que aquele modelo lá adotado atrapalhava quem queria produzir. Aqui nós temos que racionalizar isso daí. Hoje o homem do campo está menos apavorado ou está mais ou menos feliz com a fiscalização. Ele não recebe mais um fiscal com uma caneta na mão, pronto para multá-lo. Por exemplo, um exemplo aqui um pouco exagerado. Quem tem uma fazenda e resolveu fazer pequenos 10 açudes, bem menor que 1/4 de hectare cada um, vai uma fiscalização lá e multa R$1 milhão para cada desses açudes, o dono da propriedade. Isso não é justo. Se tiver errado, vamos conversar com ele. Vi outro dia, não é um empresário, um líder religioso, com uma multa de R$200 milhões. Eu falei, meu Deus do céu, o que esse cabra fez para ter uma multa de R$200 milhões na sua igreja? Vamos buscar solução para isso, onde houve o excesso. E não é só resolver aquele caso, evitar que novos casos venham a acontecer. Mas o Brasil tem muita coisa que nos atrapalha. O aparelhamento não é apenas de algumas pessoas, é de legislação, é de decreto. Colega do Amazonas, há poucas semanas assinei um decreto que revogou um outro. O senhor sabia que o estado do Amazonas era proibido de plantar cana-de-açúcar por um decreto presidencial? Espero que o pessoal da COP25 não queira me acusar de querer substituir a floresta amazônica por um grande canavial. A sanha, a maneira como nos atacam nessa questão ambiental, virou uma política econômica. O único país do mundo que agride o meio ambiente, que faz mal ao meio ambiente, é o Brasil. Segundo eles, onde é exatamente o contrário. Ninguém tem uma área tão preservada como a nossa. Pergunte o tamanho da mata ciliar em rios europeus, mas pergunte em palmos, não em metros. Tem até uma pirralha, que tudo que ela fala, nossa imprensa, pelo amor de Deus, dá um destaque enorme. Ela está agora fazendo seu showzinho lá na COP25. Mas tudo bem, acredito que nós temos, ao trabalhar em equipe, meios de realmente mudar o Brasil. Por favor, não me encarem como patrão de vocês, é o contrário, eu sou o empregado de vocês. Eu não quero ninguém chegando para mim pedindo favor. Não me sinto bem. Não é favor eu atendê-los, é obrigação. Acredito em vocês, tenho certeza que vocês estão aqui porque acreditam no Brasil. Nós temos o que nenhum país do mundo tem.
nós temos como mudar o destino da nação. E Deus, entendo eu, nos deu essa oportunidade. Vamos juntos, meus amigos, meus irmãos, trabalhar o futuro do Brasil. Como disse o Paulo Guedes há pouco tempo, né? Até naquela época ele ficou meio... Paulo Guedes, nós já passamos dos 60, Paulo Guedes. Aqui está uma pancada de gente a mais de 60. Nós já estamos com o prazo de validade vencido. Vamos viver intensamente os últimos dias para deixar para os nossos filhos e netos a certeza que eles não terão que sair do Brasil por causa de uma ideologia que não deu certo em lugar nenhum no mundo, e ainda alguns temam em colocá-la em prática aqui no Brasil. Peço a Deus que tudo dê certo na Argentina. Se bem que lamento a escolha de um ministro da Defesa, general de brigada. Tem que ser um general de exército, ou um almirante de esquadra, ou um tenente de brigadeiro do ar, ou até um civil que seja. Mas a maneira como se começa a tratar as coisas, mexer naquilo que está dando certo, creio não ser a melhor opção. Mas acredito, espero que a Argentina dê certo. Afinal de contas, são aqui da América do Sul o nosso grande parceiro comercial. Designamos ontem a ida, em comum acordo, do nosso ministro, do nosso vice-presidente da República, general Mourão, a comparecer ao evento. O Brasil foi o único país citado no discurso do presidente Fernandes, tá? E estamos prontos a implementar o mais rápido possível o nosso acordo com a União Europeia. A Argentina tem muito a nos oferecer, como nos oferece o trigo, o gás de vaca morta. O Brasil tem muito a oferecer à Argentina também, e pode ter certeza de uma coisa: o nosso governo só estará feliz com todos os demais irmãos nossos aqui da América do Sul viverem em liberdade e democracia. Muito obrigado a todos os senhores. Está encerrada esta solenidade. Pedimos, por gentileza, que permaneçam em seus lugares até a saída do senhor presidente da República e convidamos a todos para o brunch que será servido na saída do salão.